Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui no canal, né, Ciência com o grupo Mário Schember e hoje nós vamos conversar, né, com o professor Dr. Albert Petrov, da Universidade Federal da Paraíba, e nós vamos conversar sobre o percurso, né, de carreira do professor Petrov. Então nós vamos fazer uma entrevista, né, perguntando em detalhes todo o seu percurso. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Então, nós vamos começar, né? A primeira pergunta é: onde o senhor nasceu? Eu nasceu na Rússia, naquela época União Soviética, na cidade de Tomsk. Isso é cidade com população, naquela época, meio milhão de habitantes, conhecido como ser dos centros universitários, porque na nossa cidade, dos milhões de universidades da Rússia. Às vezes tratado como terceira universidade por nível nacional. Certo. E em relação aos seus pais, quais eram as origens e quais foram os seus pais? Meus pais eram formados na Universidade de Tomsk, exatamente nas áreas das ciências, pai na área da física aplicada, estudo das ondas de rádio, mãe na área da química, mas eles depois não entraram na área acadêmica, eles trabalharam na indústria, nas esferas mais práticas, como engenheiros. Sim. E as suas escolas, né? Antes de o senhor entrar na universidade, aqui no Brasil nós chamamos de ensino fundamental e ensino médio, que são as escolas antes de entrar na universidade. O senhor pode nos contar como foi? Bem, nós tivemos, na verdade, aqui uma escola que é consolidada, que inclui parte fundamental e parte média. Eu entrei na escola quando eu tive 7 anos. A escola foi não muito forte, per se, mas isso não foi muito principal. Eu sempre fui melhor aluno, sempre estava dominando estava superando todos, exceto das áreas das disciplinas práticas, que eu fui excelente, melhor de todos nas áreas não somente da física e matemática, mas também, por exemplo, na área das ciências humanas. E, falando das coisas práticas, bem, isso não é muito importante. E em relação ao seu interesse por ciência em geral, né, e em específico a área da física, quando é que surgiu? Começou assim, que na verdade tudo começou na infância, quando os meus pais compraram para mim um livro absolutamente infantil, adequado para a idade de 6, 7, 8 anos, livro chamado O Universo, o Nosso Bisavô, com primeiros fatos sobre o universo, sobre astronomia, estrelas, planetas, tudo isso. E eu gostei. Depois, em 10 anos, eu li Enciclopédia Infantil, isso é enciclopédia não como dicionário, que é conjunto dos artigos de divulgação, 12 volumes, tem volume das ciências da Terra, da matemática, da astronomia, da física, química, etc. E eu fui muito impressionado por volume 3 e volume devotado à física e química e comecei a ser fortemente interessado em física. Depois, nós começamos a ter aulas da física na escola desde 12 anos. Eu gostei muito, eu estava muito interessado nisso, li literatura da divulgação científica, muita literatura. Aprendi muitos fatos, até que tentei fazer pequenos experimentos como espelho. Quando chegou a época das Olimpíadas, eu principalmente estava ocupando altos lugares no nível da cidade, e isso de humano quando eu tive algumas, algumas dificuldades, as dificuldades da idade, mas depois eu ganhei prêmio na
Olimpíada da cidade, depois Olimpíada da região como estado no Brasil, e depois atingiu o nível que pode ser comparado com o nível nacional. Eu fui classificado na matemática no nono lugar entre 24 participantes, mas isso já é bem, bem alto. E eu também estava interessado muito em astronomia, observei estrelas, planetas, e quando eu tive 16 anos, nós tivemos um encontro muito interessante, encontro infanto-juvenil científico, e lá eu fiz uma comunicação, até que posso dizer uma palestra, porque eram algumas centenas de ouvintes, e eu fiz a revisão das teorias cosmológicas que, que descreviam a evolução do universo. Eu até que falei algo sobre a expansão inflacionária do universo. E em contexto da gravitação, porque eu comecei a ser muito interessado em gravitação, eu quero dizer que um dos livros muito importantes para mim foi o livro do cientista indiano Jayant Narlikar, O Lado Fácil da Gravitação. Isso se é traduzir o nome do inglês, nome russo, se é traduzir do russo, é Gravitação Sem Fórmulas. Foi um livro de divulgação muito bom, muito bom. Por isso eu comecei a ser interessado muito exatamente na área da gravitação, da mecânica quântica, também devido ao livro que foi trazido por um vizinho, livro de divulgação científica. E no ano de no ano 88, quando eu tive 17 anos, eu entrei na universidade. É. E assim, muitos de nós, né, tivemos às vezes, né, que escolher, né, o curso universitário. E eu queria saber do senhor, como é que foi essa escolha para o senhor pela física? Se o senhor teve intenção de matemática, química ou física ou algum outro curso. Aí, como o senhor chegou à escolha do curso de física? Bem, na verdade é assim que outros interesses que eram fora das ciências exatas, na verdade, saíram ao lado, eram principalmente afastados já quando eu tive 13, 14 anos. Eu sonhei algum tempo sobre o Instituto da Aviação, Engenharia Aérea, Aeroespacial, mas desisti dessa ideia pelas várias razões. Necessidade de ir para outra cidade, entendimento que lá será muitas aulas do desenho técnico, que não foi a minha esfera forte. Quando eu tive 14 anos, devido aos livros, eu comecei a desenhar sobre física nuclear, como eu lembro, síntese dos elementos superpesados. Mas depois aconteceu o desastre do Chernobyl, meus pais disseram que eles são fortemente contra a física nuclear, mesmo que eu tentei de explicar para eles que eu nunca sonhei sobre usinas nucleares, somente sobre aceleradores. Eu pensei sobre lasers, que a área forte na nossa cidade, mas depois eu fui convencido pelos amigos que a área mais apropriada para mim é física teórica. Eu tive essa escolha bem estabelecida quando eu tive 16 anos. E depois quando entrei na universidade, comecei a ser interessado muito exatamente em física teórica, em teoria quântica de campos, que já no primeiro ano eu comecei a ler alguma literatura, é claro que isso foi literatura mais matemática, que introdução à física teórica, principalmente sempre a literatura matemática, álgebra, geometria, tudo isso. Na verdade, é claro que não foi simples, mas eu comecei passo por passo a entrar nessa área. É, uma pergunta específica, né, que pelo menos o pouco que eu conheço da graduação na Rússia, no Brasil o senhor sabe que nós temos, em geral, no curso de física, as disciplinas relacionadas à matemática, cálculo, né? Um, dois, três e quatro, variável complexa, cálculo numérico, né? Em geral, os cursos de licenciatura e bacharelado, métodos da física matemática um e 2, né? Tem essas disciplinas. Mas no seu curso de física,
teve disciplinas muito mais focadas nessa parte formal, matemática? Sim, nós tivemos curso de cálculo diferencial e integral, que durou 3 semestres. Nós depois tivemos curso dos métodos matemáticos de física. Nós tivemos curso da álgebra linear, geometria analítica. E depois nós tivemos ainda, já como disciplina de especialização, teoria de grupos, incluindo teoria de grupos de Lie. E tivemos curso chamado Métodos Geométricos da Física Matemática, que, na verdade, incluiu principalmente aspectos da topologia, espaços cobertores, tudo isso. É, e é, eu já vi, agora eu esqueci o nome do autor, provavelmente o senhor conhece, mas no Brasil, é, na década, acho que de 50 e 60, se usou bastante um autor russo com livro de diversos exercícios de física, inúmeras áreas, né, da física, com bem mais de 1.000, quase 2.000 exercícios de física. Eu queria saber do senhor, no seu curso de física, quais foram os livros, né, que mais influenciaram, no seu curso de física? No meu curso da física, bem, principalmente eu quero destacar com certeza os livros de Landau. O curso da física teórica de Landau é um curso muito importante. Falando da física geral, bem, eram vários autores, como Savelyev, Sivukhin, alguns outros nesse estilo, são livros bastante bons porque apresentam matérias de maneira bastante ampla, mas principalmente para mim, que me mais incentivou eram livros claramente da física teórica. E os livros da sua área específica de teoria quântica de campos e também de gravitação? Sim, é claro que eu li vários livros, que eu disse também que livro de Landau é muito importante em contexto da gravitação. Teoria quântica de campos, sim, é claro que quarto volume de Landau, Eletrodinâmica Quântica, mas ainda livro de Bogolyubov. Depois, livros que eram traduzidos, livro de Isaacson, livro de Ryder, livro de Pierre Ramon. Todos esses livros tiveram um papel muito importante. Livro de Bryce David, Teoria Dinâmica de Grupos e Campos. E naquela época, é claro, início dos anos 90, todo mundo pensou sobre cordas. É claro que eu estudei livros sobre cordas. Livros de Green Schwarz-Witten, de Brinkenau, de Ketov. Ketov é cientista muito importante, ele é da nossa cidade. Atualmente ele é professor em Japão, na Universidade Metropolitana de Tóquio. De gravitação, vários livros. Mas é claro que, em contexto da gravitação, o livro melhor é o livro de Thor Misner e Wheeler, e ainda o livro de Ryder. Por isso Certo. tem livros muito bons. E é, eu queria saber também, na sua carreira, né, quando o senhor escolheu a física, mas quais foram os professores, os físicos, os cientistas, assim, que mais influenciaram na sua escolha e também para o senhor seguir essa carreira? Na verdade, foi assim que, quando eu fui ainda estudante do primeiro ano, um dos meus amigos universitários, estudante que foi 2 anos mais sênior, disse para mim que eu deveria falar com o professor Sergei Kuzenko, em que depois se tornou um dos autores do livro Ideas and Methods of Supersymmetry and Supergravity, que eu poderia colaborar com ele. E assim eu falei com ele e nós começamos a conversar sobre a orientação dele. Eu primeiro estava aprendendo formalismo matemático, álgebra, geometria, depois ele foi
o meu orientador, quando eu fui estudante, análogo da iniciação científica, eu escrevi trabalho sobre teoria de Chern-Simons e corda, supercorda. E depois ele me incentivou a trabalhar com correções quânticas na teoria de supercampos. A minha primeira publicação foi exatamente sobre correções quânticas no modelo de Vesuminho, isso é modelo supersimétrico mais simples, e cálculos eram feitos completamente em supercampos. E depois eu trabalhei com o professor Buchbinder, ele foi o meu supervisor no doutorado. Eu defendi a tese de doutorado no ano 97, depois trabalhei alguns anos na Rússia, estava dando aulas, e em 2001, no março de 2001, eu cheguei para São Paulo. É, E em então, São Paulo eu comecei a colaborar, inicialmente com o professor Victor Rivelhas. Depois ele me apresentou para o professor Marcelo Gomes, nós começamos a colaborar de maneira muito intensa. E ainda vale a pena dizer que no primeiro ano mesmo, o professor Marcelo recebeu a carta do professor Jurotti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que avisou que, como ele não teve possibilidade de assistir o meu curso da supersimetria que eu dei na Universidade de São Paulo, logo após eu cheguei para a Universidade de São Paulo, eu dei o curso da supersimetria em supercampos. Então, o professor Girotti me convidou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul por 2 semanas para dar esse curso, e nós viajamos para lá, eu dei esse curso, isso deu origem à minha colaboração também com ele, e como efeito, não sei como dizer, talvez podemos chamar efeito de recompensa, eu comecei a ser impressionado pela cultura dos gaúchos. E assim eu colaborei com o professor Victor Inês, professor Marcelo, professor Girotti, foi colaboração excelente, e depois entrou ainda o professor Adilson. E assim eu passei 4 anos em São Paulo com bolsa de pós-doutorado, e em 2005 eu comecei a atuar, primeiro com bolsa, depois passei concurso na Universidade Federal da Paraíba. Colaborei com o professor José Roberto Nascimento, ele é o meu colaborador principal, com o professor Dionísio Bazé, Rubens Freire e alguns outros. Eu posso indicar muitos nomes, e eu quero dizer que cada ano eu submeto preprints com 15, 20 colaboradores por ano. Atualmente, professor, o senhor tem um número de quantas publicações o senhor conseguiu? Se eu olhar pelo sistema de Inspire, mais de 230. São muitas publicações até o momento, né? Sim. E, assim, dos seus trabalhos, claro que nós temos, o senhor tem mais de 200 trabalhos, mas o senhor tem, assim, em especial, uma ideia de quais trabalhos o senhor considera mais importantes? Bem, nesse contexto, primeiro de tudo, eu tenho livros. E quero dizer, o nosso livro da quebra da simetria de Lorentz é o primeiro livro dessa área, a primeira monografia dessa área publicada por editorial sério, editorial renomado. É claro que algumas pessoas publicaram como editoriais de pequeno porte, mas editorial renomado publicou o livro, o primeiro livro publicado por editorial renomado é nosso. Depois, eu tenho livro da gravitação modificada. Isso é essencial, porque aconteceu que
o nosso curso da relatividade geral da gravitação, pelas algumas razões, não foi forte. Então, efetivamente, eu posso dizer que na gravitação eu sou autodidata. Assim, eu aprendi gravitação, aprendi depois gravitação modificada, comecei a trabalhar, incentivei alguns colegas e eu dei primeira vez o curso da gravitação modificada na nossa universidade em 2017 e depois apresentei nas várias cidades, e não somente no Brasil, mas também no Chile. E, além disso, falando dos artigos importantes, eu, por exemplo, gosto muito do meu artigo de éter. Esse artigo nós submetemos em ano 2009. Esse artigo passou pelas várias dificuldades, que foi difícil até que convencer os meus colegas que o termo de éter é gerado através do esquema aceitável, porque nós usamos acoplamento não mínimo, que muitas pessoas, muitos cientistas não gostam dos acoplamentos não mínimos, até que aconteceram no mesmo tempo algumas dificuldades do nível pessoal, mas quando o artigo de éter foi aceito para publicação, eu fui muito feliz. E depois, quando esse artigo atingiu 50 publicações, depois atingiu 100 publicações, notícia que o artigo atingiu 100 publicações, eu recebi no dia do meu aniversário, mas esse aniversário estranho, aniversário no ano 2020, quando foi pandemia, ainda restrições muito graves, tudo isso. Isso foi como a contradição ao todo pessimismo, a toda tristeza. Contradição, compensação, não sei como dizer. E outros trabalhos, é claro que eu gosto também dos nossos trabalhos de lentes gravitacionais, que foi um assunto muito importante. Vários trabalhos das correções quânticas nas teorias como quebra da simetria de Lorentz. Eu gosto dos muitos estudos que eu realizei. Sobre a quebra de simetria de Lorentz, né? Sim. Nós temos, pelo menos ao meu conhecimento, o professor Elael, o professor Valdir Bezerra, alguns professores importantes no Brasil que trabalham, né, nessa área. Ontem mesmo estivemos com um dos alunos do professor Elael, o professor Humberto, da UFES, que também Sim, trabalha Humberto nessa. Billich, nós até que temos uma publicação em colaboração. Sim. E ele falou um pouco da história, né, que é, a violação de Lawrence, né, no início era mal vista e não era aceita, né? Aí eu queria saber do senhor sobre o senhor participou dessa evolução, né, sobre a violação de Lawrence e depois foi sendo aceita. Hoje em dia já se diz, né, que uma gravitação quântica necessariamente deveria violar Lawrence, né? O senhor pode nos contar um pouco dessa história? Bem, sobre quebra da simetria de Lorentz. De um lado, é claro que existem argumentos eternos. Argumentos eternos são, primeiro, qualquer concepção física, qualquer teoria, qualquer lei da física deve ter limites da aplicabilidade. Portanto, é claro que a ideia de testar limites da aplicabilidade da simetria de Lorentz é a ideia muito natural. Outro argumento. Existem várias ideias que o espaço-tempo talvez poderia ser discreto, ou por mínimo não liso, não perfeitamente tão simples, nas distâncias muito pequenas. Isso que diz para nós teoria de cordas, gravitação quântica de laços, vários modelos outros que admitem distância mínima, área mínima. De outro lado, na cosmologia, nós temos naturalmente direção preferencial, direção do tempo. Além disso, quando nós queremos aplicar teoria quântica de campos na matéria condensada, por exemplo, nos cristais, nós temos eixo principal. Novamente, nós quebramos isotropia do espaço, então nós quebramos simetria de Lorentz. Que mais? De outro lado, é claro que é possível testar
vários modelos que poderiam ter aplicações fenomenológicas. Na verdade, é claro que nós podemos considerar muitos modelos efetivos que poderiam testar, por exemplo, o impacto dos campos externos. De grosso modo, o vetor ou tensor de quebra-Lorentz poderia ser tratado como algum campo externo. E é constante se assumimos que esse campo se muda de maneira muito devagar. Na gravitação, eu já disse, flutuações da geometria, flutuações quânticas da geometria, claramente implica uma ideia que talvez simetria de Lorentz poderia ser não exata. E, além de tudo isso, quero dizer que quebra da simetria de Lorentz, de um lado, implica em efeitos matemáticos e físicos muito lindos, que, por exemplo, quando raio da luz, quando entra no meio, imaginamos que descobrimos tal meio, como quebra da simetria de Lorentz, pode sofrer birefringência no vácuo. Birefringência sabemos que acontece nos cristais, mas no caso da quebra da simetria de Lorentz pode acontecer no vácuo. Rotação do plano da polarização sabemos que também acontece nos cristais, mas no caso da quebra da simetria de Lorentz pode acontecer no vácuo. E, além disso, é claro que geometria quântica, que é pouco controlável, porque nós devemos tomar em conta flutuações da geometria, poderia implicar, com certeza, que simetria de Lorentz não é precisa. É claro que nós sabemos que simetria de Lorentz é testada com grau muito alto de certeza, mas sempre vale a pena de ver. E quais são os limites da aplicabilidade? Porque dizer que alguma simetria tal perfeita e absoluta que é cumprida até grau infinito de certeza, isso eu acharia isso muito exagerado. E que mais? É claro que existem vários efeitos da quebra da simetria de Lorentz que poderiam ser testados agora. Muitas observações das partículas elementares, da gravitação, fazem estimações ou impõem limites superiores para vários parâmetros dos vários modelos que quebram simetria de Lorentz, e a tabela dos resultados das estimações está atualizada anualmente. Agora, se não estou errando, 20ª edição, 20ª edição está disponível no archive. E sobre quebra da simetria de Lorentz, bem, na verdade é claro que eu muito gosto dessa área, porque eu já observei muitos efeitos muito interessantes. Outro efeito muito interessante que, se nós calculamos correções quânticas, nos certos casos nós podemos ver que correções quânticas dependem do esquema escolhido de cálculo. Isso é muito importante, isso é uma ambiguidade famosa, descoberta a primeira vez pelo Djakiv. Djakiv descobriu para o termo dele, termo de Kerr-Phil Djakiv, termo CFJ, e nós depois vimos que essa ambiguidade acontece nos mais alguns casos. E é claro que tem muitos motivos para explorar, e uma vez eu perguntei ao professor Alan Kostelevsky, que é fundador dessa área, quais direções do estudo da área da quebra da simetria de Lorentz, pela opinião dele, são mais atraentes. Agora, ele diz que as direções mais atraentes são, de um lado, fenomenologia, modelos efetivos das partículas elementares, estimações fenomenológicas experimentais para partículas elementares, e outro que é muito importante é a gravitação. Porque na gravitação, o problema do desenvolvimento do modelo quântico consistente é modelo, não vou dizer que quente, vou dizer extremamente quente, muito importante, problema fundamental. Muito bem. Então, a gente vai encerrar, né, a nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os jovens estudantes de física e para os novos pesquisadores no Brasil. O senhor poderia deixar uma mensagem? Bem, eu quero dizer
para todas as pessoas que entram para a física, não tenham medo. Isso é principal. Não tenham medo das dificuldades. As dificuldades são naturais. Se vocês encontram um problema novo, é claro que vocês vão enfrentar dificuldades. Não tenham medo dos erros. Erros também são naturais, porque nosso entendimento, nosso conhecimento está evoluindo. E às vezes o que foi correto antes acaba de ser somente verdade restrita, caso particular do que é futuro. E eu queria também dizer para vocês que, primeiro de tudo, teoria quântica de campos é uma área muito linda. Eu estou convidando vocês de entrar para essa área essencialmente pelas razões da beleza. Da beleza dessa área, da beleza matemática. Nós agradecemos, né, o professor Petrov por essa bela entrevista sobre a sua carreira, né? E nós vamos deixar, né, para os estudantes, os pesquisadores, né, e as gerações futuras esse registro, né, da carreira do professor Petrov, que tem ajudado bastante no desenvolvimento da sua área e também na ciência no Brasil, né, e também no mundo todo. Então, muito obrigado, professor Petrov, e uma boa tarde para o senhor. Agradeço vocês também pelo esse convite, pela atenção, pelas perguntas, pela conversa, pelo tudo.